Queremos cumprimentar nessa ocasião todos os nossos irmãos em Cristo, todos os nossos amigos, todos aqueles que têm sempre acompanhado o programa Escola Bíblica com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa, Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. A aula de hoje tem como tema o perigo da busca pela autorrealização humana. Já estamos diante da lição de número 10, já caminhando para a reta final desse trimestre. O texto áureo da lição encontra-se na Epístola de Tiago, capítulo 4, o versículo de número 10, que está escrito da seguinte forma: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Um texto pequeno que conhecemos até de cor, esse versículo, memorizado em nossas mentes. Como nós já estudamos até a aula passada, exploramos bem os capítulos de número 3, de 1 a 3 da Epístola de Tiago, onde Tiago ele evidenciou a sabedoria divina em relação às demais, ou dentre as demais. Quer dizer, então, a sabedoria divina ela sobressai as demais sabedorias, E agora, nesse capítulo 4, Tiago ele começa, ele muda todo o foco do assunto, tratando agora de problemas do conflito carnal. Então ele começa a tratar desta questão. Então as guerras e pelejas acarretarão, por sua vez, automaticamente violência, ele acarretará sofrimento e conflitos, destruição, mortes. E esses poderiam ser evitadas, A guerra ela pode ter diversas razões. A guerra ela pode ter motivos religiosos, ela pode ter motivos políticos, motivos discriminatórios, motivos ideológicos, disputas geográficas, disputas por interesse, e aí vai, segue relação. Agora, seja qual for então o motivo elencado, ela poderia ser evitada, essas guerras, essas pelejas, essas disputas. Entretanto, a lição de hoje ela vem justamente para tratar diretamente de problemas que ocorriam entre o círculo de cristãos, pois Tiago, quando ele escreve a sua epístola, é endereçada às 12 tribos que estavam dispersas. Em Tiago, então, ela trata da origem das disputas e dos conflitos entre as pessoas e dos demais males, que é o orgulho humano. Bom, a origem dos conflitos e das discórdias é o primeiro capítulo, e ele começa a tratar então sobre que sentimentos são esses. Então ele já introduz esse primeiro capítulo trazendo então uma interrogação para fazermos uma reflexão. Então quando Tiago aborda este assunto, ele não está tratando de um conflito local, ele não está tratando de um conflito nacional ou até internacional, não. Mas ele está tratando de conflito entre os cristãos, Pois, como já dissemos aqui, ele endereça a sua carta para aquelas tribos de Israel que estavam dispersas. Então, nos leva a crer que eram pessoas conhecedoras, eram pessoas cristãs, pessoas que tinham conhecimento, então, da verdade. Tiago, então, ele está interessado
na origem desses conflitos, né? Dessas guerras, dessas contendas, né? E podemos até fazer uma interrogação, uma pergunta aqui, né? O que leva às brigas e contendas entre vós? O Tiago introduz, então, o seu capítulo 4 com essa pergunta, né? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós, né? Então, Tiago, como nós já dissemos, que está interessado em saber, né, desses conflitos, a origem desses conflitos, então ele logo pergunta, né, o que leva às brigas e contendas entre vós. Quando nós observamos os seus escritos aqui, né, nós observamos que Tiago, ele responde a esta pergunta, né, logo em seguida, dizendo: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, nos vossos membros guerreiam? Então, Tiago ele traz então uma afirmativa, né, em relação à origem dessas disputas, desses conflitos, né? Tiago então ele vai além, olha só, dos sintomas e procura, né, a causa, né, e procura esta causa. Então olha só, acerca desses desejos, ele já havia tratado em capítulos anteriores, né, como na lição passada ficou bem evidenciada, né? Então, acerca desses desejos, Tiago, né, classifica-os como sendo, né, terrena, animal e diabólica. Então podemos ver que na epístola, né, Tiago menciona vários tipos de discórdia. Então quando estudamos a epístola de Tiago, nós encontramos, né, várias disputas, né, várias discórdias entre os santos. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 2 relatando, né, uma luta de classe. Já no capítulo 5 nós encontramos uma luta trabalhista. No capítulo 1 nós encontramos lutas na igreja. E no capítulo 4 nós encontramos agora a luta pessoal. Olha só, então a epístola ela trata de várias discórdias, de vários conflitos, né? Bom, seguindo aqui, o principal problema é permitir que sentimentos, né, profanos possuam o espírito. Esses sentimentos impuros, né, e incontroláveis levam então ao desastre espiritual. Em segundo lugar, nós encontramos aqui a origem dos males, né? Estaremos tratando sobre a questão da origem dos males. Tiago não esconde e também não tenta amenizar o que há dentro do coração humano, o que está lá dentro, né? Pelo contrário, afirma que no coração do homem há cobiça e inveja, precisando então do coração ser controlado pelo Senhor. E por esses sentimentos, então, as pessoas, né, são capazes de até matar, né? Então, esse matar é uma linguagem aqui, né, figurada, né, com a finalidade de conquistar, né, com a finalidade de conquistar aquilo que querem. Então, essa palavra figurada, matar, né, ela pode ser interpretada né, como uma hipérbole, né, de ódio e amargura, né? Então nós observamos que os leitores da epístola de Tiago, em vez de fazerem uma reavaliação dos seus desejos, né, fazer um autoexame, eles preferem recorrer
a inveja, as lutas, as disputas, há coisas piores do que estas. Vejamos, apesar de todas as guerras, as pelejas, as batalhas, as cobiças, as invejas praticadas contra o próximo, nada tendes. Tiago ele deixa muito claro. Então, apesar de toda essa confusão, de toda essa disputa, Tiago alega falando que nada tendes. Então, trata-se de uma guerra perdida, pois Deus não tem compromisso, então, com nenhum desses tais sentimentos. Em terceiro lugar, nós encontramos aqui na revista o porquê de não recebermos bênçãos, né? Quando nós olhamos aqui para o versículo de número 3 do primeiro capítulo, nós encontramos aqui registrado da seguinte forma: olha, pedis e não recebeis, porque pedis com má intenção, para o consumides em vossos prazeres. Então, observando aqui, Tiago, ele ensina uma lição. Ele está a nos ensinar, né, essa lição sobre o que? A oração, né? Porque ele está falando que pedis e não recebeis, porque pedis com má intenção. Então vamos aprender um pouco aqui, mas primeiramente vamos abrir um parênteses. Então os desejos elencados, né, no subtópico anterior são perigosos e nos levam a fazer coisas erradas, né? Ou seja, viveis a lutar e fazer guerras. Então fechamos esse parênteses. Além de até mesmo orar de maneira errada, né? Então nós podemos observar que é a lição que Tiago ele tenta nos ensinar, tenta nos passar, né? Que é pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar em vossos deleites, que é o versículo 3 no capítulo 4, em questão da leitura bíblica em classe. Bom, uma coisa é certa, quase tão ruim quanto não pedir é pedir de forma errada. Se não entendermos bem, né, se não conseguirmos entender, né, o uso correto da oração, poderemos deixar de orar, né, ou tentar manipular o Senhor Deus. Tiago afirma então que, mesmo quando oramos, olha só, não recebemos resposta, né? A causa disso então não está em Deus, né? A culpa não está nele, mas a culpa está no ser humano, né? Se ele ora e não recebe, não obtém resposta, a culpa é de quem está orando. Pois quando oramos de forma incorreta, olha só o que acontece, mostramos que a nossa vida cristã como um todo está errada. Isso é como se fosse então um termômetro, né, aferindo ali a nossa comunhão com o Senhor. O objetivo da oração então não é fazer com que a vontade do homem se realize no céu, e sim fazer com que a vontade de Deus, né, se realize na terra. O capítulo 2 da nossa lição de hoje, ele fala sobre a busca egoísta, né, a busca egoísta. Primeiramente, ele coloca aqui sobre adúlteros e amigos do sistema mundano. Olha só, de que maneira então um cristão declara guerra contra Deus? É uma pergunta, né? Não precisamos responder, mas para fazermos então uma reflexão, né? De que forma, de que maneira, né, um cristão pode fazer guerra contra Deus, né? Então, ao ter amizade com os inimigos de Deus,
Então nós declaramos guerra contra o Senhor quando nós passamos a ter amizade com os inimigos de Deus. Tiago então declara que o povo de Deus deve tomar uma decisão clara entre Deus e todas as atitudes não cristãs, né? Não pode ficar em cima do muro, não tem como. Temos que decidir de qual lado nós estamos, se estamos com o Senhor ou se estamos com todas aquelas atitudes não cristãs. Vejamos pelo menos 3 inimigos com os quais os cristãos não podem manter uma comunhão, não pode confraternizar-se, né? Se desejamos, é claro, ter paz com o Senhor Deus. O primeiro é o mundo, né? O mundo aqui se refere, obviamente, à sociedade humana sem Deus, né? Olha só, a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus, mas a Bíblia também fala que Ló, né, era amigo do mundo. O que aconteceu? Ló acabou se envolvendo em uma guerra que Abraão, por sua vez, teve que salvá-lo, teve que socorrê-lo, né? Então o mundo é inimigo de Deus, né? E quem deseja ser amigo do mundo, logo constitui-se, né, inimigo de Deus. Ele não pode ser amigo do Senhor. O segundo, né, exemplo que nós podemos dar aqui, né, que não podemos confraternizar, não podemos, né, ter laços, né, de amizade, é o diabo. O diabo, por sua vez, né, opõe ao Filho de Deus, né? Ele opõe a tudo aquilo, né, que está voltado, né, para o Senhor Deus. E por último nós temos aqui a carne. Carne aqui se refere então à velha natureza, né? Ou seja, aquela natureza que nós herdamos então de Abraão, né, que a qual é propensa a pecar, né? Então as duas primeiras, quando falamos aqui então de mundo e diabo, né, do diabo, está se referindo então a ataques externos. Mas quando tratamos sobre a carne, já estamos falando de ataque interno, aquilo que vem de dentro, aquilo que está dentro de nós, né, dentro do ser humano, né, que precisa então ser controlado pelo Senhor, controlado pelo seu Espírito. Em segundo lugar, nós encontramos aqui inimigos de Deus. Bom, aquele, pois, que quiser ser amigo, né, do mundo, constitui-se inimigo de Deus, como já falamos, né? Então podemos até fazer algumas perguntas. Você é um inimigo de Deus? Ou você é um amigo de Deus, né? Como você pode saber disso? Jesus, ele foi bem claro, né, ensinando os seus discípulos, né, dizendo da seguinte forma: vós sois meus amigos, né, se fazeis o que eu vos mando. Logo, então, uma pessoa, né, intencionalmente, olha só, uma pessoa conscientemente, fala de intenção, né, se volta para o mundo para tomar, né, parte dele, logo, né, por meio então dessa decisão consciente, ele rejeita o Senhor Deus e também os seus ensinamentos da sua palavra. Então, assim, qualquer que deliberadamente, né, escolhe em favor do mundo é contra Deus e terá Deus como seu inimigo. Bom, os inimigos de Deus são aqueles que dizem ser amigos dele, né, mas não obedecem
a sua palavra, né? Então, qual direção e vontade do nosso coração, do seu coração, né? Qual a direção, qual a vontade, né? O que consome o seu tempo, né, e energia? É o amor ao mundo, pelas coisas do mundo, ou o amor, né, pelo povo e as coisas de Deus, né? O Evangelho de Jesus é bem claro, né? Ninguém pode servir a dois senhores. É porque há de odiar um, né, e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E por último, dentro desse capítulo 2, nós temos aqui: o espírito tem ciúmes. Tiago, nesta passagem, nos ensina então uma lição, né? Essa lição que está oculta para muitos, né? Observe só. Vamos compreender então a verdade, a realidade, né, que está no Evangelho de Jesus, né? Deus chegou perto de nós como um pai, aproximou, né, mais como, né, um irmão, né, que está sempre ao nosso lado. E por último, se aproximou-se mais ainda por meio do seu Espírito Santo, né? Pois ele está em nós. Quando olhamos para o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, nós encontramos, né, aquela oração de Jesus fazendo, falou assim: olha, eu rogarei o Pai, né? Ele instruindo os discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, né, para sempre. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Que maravilha! E o capítulo 3 dessa lição trata-se da busca da autorrealização. Olha só: humilhai-vos perante Deus. É o versículo, né, aqui 6 e 7. Tiago, né, passa a ensinar a igreja a fugir de tudo aquilo que atrapalha a comunhão com o Senhor. Então ele está começando a nos instruir, ou seja, aquelas paixões pecaminosas, né? Então, para alcançar o objetivo, né, olha só, que é a comunhão com Deus, esse é o objetivo. Então é necessário submeter-se ao Senhor. Então a sujeição a Deus, ela está, né, relacionada com o resistir ao diabo. Se nós lermos aí o versículo 6, né, e o versículo 7, isso aí está bem claro. Então o inimigo, por sua vez, né, ele procura de todas as formas, de todas as maneiras, né, atrapalhar a vida do cristão para que esse não venha, né, a sujeitar à vontade do Senhor. Agora, se resistirmos essas sujeições, né, oferecidas, né, pelo inimigo, Tiago afirma que ele então fugirá de nós, né? Grande esta verdade, é uma verdade. A melhor forma então de mantermos o diabo afastado de nós é nos sujeitarmos à vontade do Senhor. O subtópico número 2 desse último capítulo trata convertendo então a soberba em humildade. Olha só, quero utilizar então um exemplo, né, prático para ilustrar, fazer uma ilustração do caminho para chegar até o Senhor. Por exemplo, as placas de trânsito orientam, né, os motoristas a chegarem no seu determinado local desejado, né?
Da mesma forma, nós utilizamos, né, como exemplo, pegamos aqui a Bíblia Sagrada, né, a palavra do Senhor. Ela tem todas as providências, né, para orientar os seus leitores tanto a se desviar do mal quanto a se chegar até a presença do Senhor. Então, em Tiago 4, versículo 8, nós encontramos aqui uma promessa da parte do Senhor, né? Então, que está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma promessa. Então, essa promessa é recíproca, né? Então, está aqui: tornai-vos a mim, né, diz o Senhor, e eu me tornarei a vós. Eu estou chegando a vós. O segredo para que isto aconteça, então, é um arrependimento total, né? O qual significa purificação. E por último, nós temos aqui: humilhai-vos perante o Senhor. Humilhação é sujeição, é submissão. Olha só, em outras palavras, é depor-se de nossa presunção, né, e arrogância. É submetermos, né, às condições necessárias para que um propósito maior seja então alcançado. Logo, é mostrar então dependência, a dependência do Senhor, para que a nossa suficiência venha de Deus e não por meio de nossas próprias forças, né? Então é esvaziar-se de si mesmo para que sejamos cheios de Deus, cheios do seu Espírito, né? Entendemos que precisamos abrir mão de nossa autorrealização sobre as perspectivas do mundo e nos submetermos então à vontade do nosso Pai. Então, com essas palavras, queremos finalizar a nossa aula de hoje, deixando aqui um grande abraço a todos aqueles que têm sempre nos acompanhado aqui na TV ADMP, e espero você aqui no próximo programa Escola Bíblica.